Oi, é eu aqui mais uma vez com a nossa rapidinha da tarde. Hoje, quinta-feira, 16 de julho de 2020. Eu sou Edson Lustosa, e se você já sabe, nós vamos ver aqui o que é que está saindo na mídia. Ai, ai, ai. No jornal Rondônia ao Vivo, jornal eletrônico, né, Rondônia ao Vivo, nós temos a notícia de que a assessoria desmente que o deputado João Oliveira tenha morrido. Boatos estão circulando nas redes sociais comunicando o falecimento do político rondoniense. Aí tem uma fotografia dele bem saudável e diz que a assessoria do deputado estadual João de Oliveira desmentiu os boatos que estão sendo postados nas redes sociais, comunicando o falecimento do parlamentar. Foi informado também que a família deverá emitir uma nota sobre o estado de saúde dele. Ele contraiu o Covid-19, se encontra em São Paulo fazendo tratamento contra a doença. Já foi internado no último dia 6 de julho, por aí vai. Bom, já tem 10 dias internado, né? Então, realmente não deve ser nada muito simples. Por outro lado, 10 dias já deve estar melhorando, né? É a primeira vez que a gente vê agora, nesses últimos dias, aparecendo alguma notícia do deputado João Oliveira que não diz respeito àquela questão, né, do procurador, daquele bafafá todo. Está dando um bafafá tremendo. Várias entidades se manifestaram, Associação de Magistrados, Associação de Procuradores do Estado, Associação de Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, acho que a OAB também, né, OAB Rondônia também, a seção rondoniense do OAB, e não se viu nenhuma nota da Assembleia Legislativa. Pelo menos eu acho que não saiu nenhuma. Se saiu alguma nota da Assembleia Legislativa, eu peço a você, meu irmão, meu amigo, que consiga para mim e me mande. É só postar aí nos comentários, tá? A nota eu botar o link aí. Mas é muito estranho que a Assembleia Legislativa, a casa a qual o deputado João Oliveira integra, né, não tenha se manifestado, né? Muito estranho mesmo. Mas, enfim, né? Vamos deixar esse negócio para lá também, que não está muito claro, né? Pegaram uns trechos de umas conversas, né? Dizem que a conversa mesmo não é aquela, pegaram trechos e montaram numa sequência que dá a entender que o deputado seria, no mínimo, favorável, não digo, né, mas teria aquecido a sugestão de que o procurador de justiça, procurador do Estado, perdão, fosse eliminado, né? Então, é isso aí que está pegando. Vamos aguardar para ver o desenrolar da história, mas é estranho que a Assembleia Legislativa até o momento não tenha se manifestado, né? O que tem mais de interessante? Lá me vem esse G1. Novo comando no MEC, pastor Milton Ribeiro toma posse e diz que tem compromisso com o Estado laico. Eles querem. Gente, nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos no reino de Satã. Porque o fato de uma pessoa ter sua fé, isso está sendo, né, alvo da perseguição. Aí criam esse tipo de manchete, compromisso. Estado laico e merda, desculpa a expressão, mas Estado laico e merda é a mesma coisa. Tá? Que se criou esse mito do Estado laico e tal. Eu vou aqui dizer o porquê do que eu estou falando, né? Senão vão dizer que eu estou doido também. Se criou no Brasil esse mito do Estado laico, Estado republicano, é duas bosta, Estado laico e Estado republicano. Está dizendo absolutamente nada, nada, nada. Que esse mesmo pessoalzinho do Estado laico republicano, quando você chama para o debate, dá um exemplo aí de um país desenvolvido, um país mais desenvolvido, mais fino, né? A Suíça das Américas, qual é? Canadá. O Canadá pertence ali aquele negócio que até hoje não está muito claro o que é aquela Comunidade Britânica das Nações.
Mas mais do que isso, né? Ele não é só membro da Comunidade Britânica das Nações, até Moçambique para você ter uma ideia. Que não tem nada de britânico, mas entrou para essa Comunidade Britânica das Nações. Mas nós temos no Canadá, o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. Né? É o rei da Inglaterra lá, é rei do Canadá também, é rei da Austrália, é rei da Nova Zelândia, é rei de tudo que... Né? Bom, e como sabemos, né, a rainha, primeiro, não é republicano, tá? Republicano você já tirou fora. Tem eleição direta? Não. Lá eles votam nos deputados e tal. A governadora geral, que eu não sei se é homem ou mulher agora, mas era uma mulher lá, era uma governadora, que representa a rainha, nomeia o líder do partido, seguindo aquela tradição, aquela coisa própria da monarquia. Nomeia primeiro-ministro o cara que tem, o líder do partido que teve mais assentos no parlamento lá. Né, como é agora acho que é filho daquele antigo, né, primeiro-ministro, o sobrenome é o mesmo, Trudeau, né? Acho que esse rapaz é filho daquele outro. Bom, por isso que ele está lá, porque ele é líder da maior bancada no parlamento. Por tradição, né, a governadora geral nomeia ele primeiro-ministro. Não teve eleição direta, coisa nenhuma. Nem para a rainha, o chefe do Estado, nem para a governadora geral, representante da rainha, muito menos para primeiro-ministro. Tá? Ele é eleito deputado, igual os outros. Tá, cadê o republicano aí? Cadê o voto direto? Cadê... Tá, se for um pouco mais a fundo, a gente sabe que a rainha ela é a chefe temporal da igreja anglicana, né? Então, né? Tanto que aquela mulher lá que casou com um príncipe que desistiram da vida real lá, Meg, né? Ela, para casar, ela teve que abandonar a fé católica, se converter à fé anglicana para casar com o cara, para tu ver como o negócio é, né? E então, tá aí. O republicano e o laico, conversa fiada. Na Inglaterra, quando comentamos o Canadá, já comentamos a Inglaterra. Mas vou pegar um outro exemplo de um país assim, que, né? Suécia, né? Suécia é o ó do Borogodó. Na Suécia, o chefe da igreja presbiteriana, que por sinal é a mesma igreja aí do nosso ministro da Educação. O bispo de Uppsala, né, que é o chefe da Igreja Nacional da Suécia, a Igreja da Suécia, uma coisa assim. Deixa eu recusar a ligação, estou ocupado no momento. Então, o bispo da igreja, o bispo da igreja da Suécia, que eu não sei se é o nome oficial, Igreja Nacional da Suécia, é uma igreja presbiteriana que é uma igreja do país, uma igreja do Estado. O bispo é nomeado pelo rei, então não é república e há um claro envolvimento de religião e Estado, né? E a Suécia nem por isso deixa de ser um país, né, referendado. Outro exemplo, o Japão, né? Japão é república? Não, né? Monarquia. Tem lá um imperador. E agora acabou esse negócio, mas até pouco tempo atrás, eu digo até pouco tempo, né? Lapsos temporais históricos, até algumas décadas atrás, o imperador era considerado sagrado. Não tinha mais essa. Depois da Segunda Guerra acabou esse negócio. Aí, religião oficial, shintoísmo. Então veja que esse papo de laico e republicano, isso é conversa fiada, isso não existe. Né? Porque o Japão é o que é, não é laico nem republicano. Suécia é o que é, não é laica nem republicana. Inglaterra é o que é, não é laica nem republicana. Canadá é o que é, não é republicano e o chefe de Estado é o chefe da igreja anglicana, apesar de que o Canadá lá não tem essa relação com a igreja anglicana como a Inglaterra tem, mas né, pega uma carona, né, vamos dizer assim. Quando você pega outros países aí, eu falei de um da Ásia, né, um da Europa, outro bom, tá bom, que eu exemplifiquei aqui já tá bom, né? E, no entanto, essas pessoas que né, querem contestar as tradições, as coisas, vem com esse papo do Estado laico.
Vão estudar, bando de infelizes. O Estado laico ele foi criado pelo Papa Gelásio V, sei lá, acho que é Gelásio V, para proteger a igreja do Império Romano. Não foi para proteger o Estado da igreja, mas para proteger a igreja do Estado. E ele foi quem forjou esse conceito com a sua teoria das duas espadas. Então, quem achar que eu estou errado, vai estudar primeiro, entendeu? Mas é estudar com esses historiador de bosta que tem hoje não, que não vai aprender nada não. Vai estudar história mesmo, tá? Não perca tempo com esses historiadores de bosta que estão aí, que agora estão dando palestra aí de coaching e tal, dizendo que é historiador, que eu não sei se o curso de história habilita o cara para ficar dando palestra aí de coaching. Mas, entendeu? Vai estudar fundo, sem estar viciado, sem estar com o seu raciocínio viciado, entendeu? Por professorzinhos mal qualificados, né? E comprometidos ideologicamente, que é engraçado, quando o cara tem uma fé, meu Deus, aquele cara é execrado do meio do científico e tal, porque, né? Mas quando o cara tem uma antifé, ele é endeusado, ele é o cara. Quer dizer, você vê que, né? Os caras não têm coerência nenhuma. Então, nesse papo aí agora do ministro da Educação, o cara é, pô, tem doutorado, né? Pelo menos eu acho que não é. Eu acho que não é igual o doutorado do outro lá que tentou, né? Acho que o doutorado dele é sério, ele concluiu, apresentou sua tese e tal. Foi vice-reitor de uma das mais conceituadas universidades desse país, que é a Mackenzie, né? Mackenzie que já nos deu ao longo da história um outro ministro da Educação, pelo menos que eu lembre, que foi uma ministra, né, a primeira até, acho, da história, a Esther Figueiredo Ferraz, né, nos anos 80. E tá aí, o cara é doutor em educação e acabou. Se ele é pastor, não, ninguém tem nada a ver com isso, isso vale lá, né, pra... E eu diria que estão pegando em cima disso, e que o Estado laico e não sei o que lá, vamos procurar o que fazer, rapaz, entendeu? Estado laico. Vai estudar o que é Estado laico primeiro para depois. Mas não, é uma turma desqualificada. Eu quero saber se o imbecil que fez esse títulozinho aí pro G1, se ao menos sabe a história do conceito de Estado laico. Se estudou isso como eu estudei. Entendeu? Se ao menos sabe o que eu falei aqui já, como foi criado, por quê e tal. Entendeu? Então é um bando de imbecil que está por aí, entendeu? Com acesso à mídia, falando besteira. Entendeu? Vão estudar. Porra, que coisa. Deixa eu ver um outro negócio aqui. Assim, por falar, para aproveitar, eu vou dizer aqui o endereço de um site que tem matérias diferenciadas. Eu já falei isso aqui. Não é para ficar acessando toda hora, entendeu? E muito menos para divulgar esse site por aí. Eu peço, sinceramente, não divulgue, certo? E também não fique acessando toda hora, não. É um site muito especial, é só para algumas pessoas e quando realmente convém. É www.rondonialivre.com.br, certo? Vou repetir, www.rondonialivre.com.br. Não divulgue, não saia por aí falando que existe esse site, ok? Conto com você, guarde o segredo. No rondonialivre.com.br, hoje, por exemplo, tem uma matéria do Padre Zezinho dando uma bordoada no Marcelo Huck. Né? Por quê? www.rondonialivre.com.br, certo? Por favor, não saia falando aí, divulgando esse site não, tá? É um trabalho muito especial para pessoas especiais como você. O Rondônia Livre nos traz aqui essa situação do Marcelo Huck, que falou aí umas besteiras, né? Que era para o cara, quando fosse despachar lá no novo cargo, lá no Ministério da Educação, deixasse em casa a sua fé. Rapaz, mas ele leva uma bordoada do Padre Zezinho, veja bem. Marcelo Huck, que é judeu, pelo menos de origem, não sei se pratica a fé judaica, falou essa besteira, se referindo ao pastor presbiteriano Milton Ribeiro. O Padre Zezinho, que é padre da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Não é evangélico, né? Não é do mesmo segmento de fé do ministro,
deu uma cacetada já aí no Marcelo Huck para ele parar de falar besteira, né? E só para a gente fechar isso daqui, você que tem um mínimo de discernimento, consegue imaginar o processo histórico da educação? Eu vou falar de Rondônia, eu moro em Rondônia, gosto de Rondônia, vivo em Rondônia e vou falar de Rondônia. Consegue imaginar o processo histórico da educação em Rondônia sem Dom João Batista, sem as missões salesianas, sem Dom João Batista Costa, foi bispo de Porto Velho, e sem Dom Xavier Rei, que foi bispo de Guajará, pegando ali todo o Vale do Guaporé? Você consegue imaginar o trabalho maravilhoso que Dom Xavier Rei fez, pegando aquelas mocinhas lá do Vale do Guaporé, quilombola, etc., e formando as professorinhas, né, que naquela que existia, aquela professora primária e tal, normalista, formando as professoras para que retornassem ao seio de suas famílias e fossem ali, né, multiplicadoras da educação? Você consegue imaginar a história da educação em Rondônia sem esse personagem? Você consegue imaginar a história da educação em Rondônia sem os salesianos, sem as missões salesianas aqui, né? Você consegue imaginar a história contemporânea da educação em Porto Velho sem as Marcelinas? Dá para dissociar? Dá para tirar fora? Consegue imaginar a história da pedagogia em Rondônia, do curso superior de pedagogia, das licenciaturas, dos cursos de educação na Universidade Federal de Rondônia, sem a figura do padre Zenildo? Você consegue? Se você consegue, então você é idiota mesmo, porque é impossível. Então, é isso. Agora ficam entendeu, com essa frescura, entendeu? Imagine a formação nas licenciaturas na Unia, sem a figura do padre Zenildo. Imaginem a história da nossa educação sem salesianos, sem Dom Bosco, né? Portanto, sem irmãs Marcelinas, né? E no Vale do Guaporé, sem um trabalho maravilhoso feito por Dom Xavier Rei. Veja se é possível isso, entendeu? Mas fica essa imbecilidade ateísta. Esse não é ateu, não. O ateu fica na dele. Conheço muito cara que é ateu, fica na dele, na boa, entendeu? Agora o ateísta não. O ateísta ele é boçal. O ateísta é boçal, entendeu? E ficam aí com essa coisinha agora, entendeu? Fazendo esse tipo de manchetezinho. Eu quero, duvido. Entendeu? Eu desafio para um debate o idiota que escreveu esse título aí no G1, para ele vir para um debate comigo sobre o assunto que ele escreveu. Quiser debater sobre o Estado laico, a história, né, do conceito de Estado laico, os seus fundamentos, né, estou à disposição. Eu sou o Edson Lustosa, isso você já sabe. Então, né, divulgue por aí. Às 17h30, às vezes um pouco mais tarde, temos aqui a nossa rapidinha da tarde. Por hoje é só, porque eu fico com raiva, eu termino mais cedo. Amanhã eu vou falar aí sobre umas propostas idiotas que estão surgindo aí de um pré-candidato a prefeito de Porto Velho, mas dá para esperar também. Eu vou tomar meus remédios agora. Tem um que eu tomo que é para evitar convulsões, né? Então aí amanhã estarei mais sereno. Até amanhã, se Deus quiser. E às 6h30, não esqueça, o nosso Acordar com Deus. Aqui no meu perfil e também no nosso canal Rondônia Livre, onde fica esse material, e no canal Acordar com Deus, onde fica o nosso Acordar com Deus. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.